O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nós vencemos divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Espírito nos corações nas nossas almas nas nossas almas para o que Deus nos quer falar, para o que Deus nos quer falar, sois sagrados e as igrejas
Pois a graça me faceja eu te mando, Senhor, Deus, te mando, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração inicial, nós chamamos de coleta, é a oração de cada um de nós, é a oração da igreja. A oração é também uma instrução. Começamos assim: ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis no único desejo. Os nossos corações estão unidos no único desejo. Qual é o desejo que nos une? Adorar a Deus. Só isso. Às vezes, as pessoas se esquecem que a missa é um culto de latria, é um culto de adoração a Deus, para além das nossas intenções privadas, das intenções particulares. Se nós internalizarmos esta doutrina, a missa é para Deus, é uma adoração a Deus, a nossa postura na Assembleia Litúrgica muda. Esquecemos de mexer o celular, trazemos a nossa preocupação para o presente, porque a nossa mente e o coração estão voltados para Deus. Mortificamos os olhos contra o pecado da curiosidade. Às vezes as pessoas olham muito para trás, não é? Falar, saber o que se passa. Devemos voltar o nosso coração para saber o que se passa no céu. A curiositas é um grande pecado. Que o nosso coração, portanto, se una, nossos corações se unam na adoração. Estamos aqui para adorar a Deus. Segundo momento, concedei ao vosso povo amar o que ordenais. Somos levados, exortados a amar o que Deus ordena. A segunda leitura, quando é lida simplesmente na carne, nos interesses pessoais, as pessoas não querem que o sacerdote faça essa proclamação no matrimônio. A mulher submissa ao marido, o que é isso? Mas só que a palavra fala para pessoas convertidas, a submissão ela é recíproca. Do homem à mulher, a mulher ao homem, no amor. E aí São Paulo evoca o mistério da cruz. Assim como Cristo ama a sua igreja, o marido deve dar a vida pela esposa e a esposa pelo marido. Não é nada de uma leitura machista, é o Evangelho. Amar o que ordenais e esperar o que prometeis. Às vezes há uma inversão. Nós amamos o que Deus promete, mas não amamos aquilo que Deus ordena. Aqui está a falência de qualquer religião. Isso é idolatria, apostasia. É uma atitude anti-evangélica. Por que devemos amar o que Deus ordena e esperar o que Deus promete? Diz a oração. Porque, explica, na instabilidade deste mundo, o mundo é instável.
nossos corações estejam ancorados em Deus. Deus é a âncora do coração cristão, daquele que é batizado. Mas o Deus revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos ao Evangelho. São João, capítulo 6, versículos 60 a 69. O título que eu dei à meditação de hoje. Os discípulos entre a incredulidade e a fé. Verba que ego locutus sum vobis, spiritus et vita sunt. As palavras que eu vos disse, espírito e é vida. A palavra de espírito nos faz ressuscitar, nos tira da depressão, faz de cada um uma nova criatura, espírito e é vida. O cristão vive, porque vive em Cristo. O Senhor Jesus nos entregou a sua carne como comida e o seu sangue como bebida, a fim de que permanecêssemos nele e ele em nós. Aqui está a finalidade da Eucaristia: ancorar os nossos corações em Deus, no Evangelho, para que o Senhor nosso Jesus Cristo habite em nós. Segundo a doutrina de Paulo, o Senhor Jesus, pela fé, batismo, Eucaristia, sacramentos e virtudes teologais e morais, habita em nós. Jesus habita em você, Luciano. Habita em nós. Jesus habita em nós. A meditação não é um discurso, é uma oração. Jesus habita em nós. Jesus habita em mim. Ele habita em nós porque, pelo batismo, nos tornamos membros do seu corpo. Pensemos que pertencemos a Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. É muito importante alimentar isso. Eu pertenço a Cristo. Sou membro de Cristo. O dom, ou a entrega do corpo para comer e do sangue para beber, nos concede a vida eterna. No batismo, o sacerdote pergunta: o que diz a igreja? A vida eterna. A Eucaristia, que nós daqui a pouco receberemos, na boca e no coração, nos concede a vida em Deus. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, viverá por mim e eu nele. Portanto, devemos nos aproximar da Eucaristia com viva fé, esperança, uma caridade ardente. A Eucaristia concede a vida eterna e a graça da dupla imanência. Jesus disse, João 6,56, quem come e bebe o meu sangue, e me manet etero in illo, permanece em mim e eu nele. Mas aqui não é só comer a hóstia, como muitas pessoas recebem a hóstia e mascam como se fosse uma goma de chiclete. É verdadeiramente entrar em comunhão com Jesus. É verdadeiramente estar purificado no coração através das confissões. Essa divina comunhão produz em nós uma dupla imanência. Mas é verdade, queridos irmãos, não é algo fictício, é verdade. É verdade. A oferta do seu corpo para comer, do seu sangue para beber, também a oferta, é princípio ativo de comunhão.
As pessoas perguntam o que devemos fazer para amar a Jesus, confessar os seus pecados, a oração cotidiana, a consagração dominical. O Divino Mestre nos instrui e nos admoesta. A instrução é também uma advertência. Vivemos uma época que, mesmo na igreja, os fiéis querem a instrução, entendem pelo ouvido sendo pelo outro, mas não querem ser admoestados. Precisamos admoestar? Precisamos admoestar. Aí está o fracasso da educação hoje, a educação de casa, a educação de família. Os pais têm medo de admoestar os filhos. Santo Agostinho usa uma palavra belíssima. Ele diz: o Divino Mestre nos instrui, nos admoesta com místicis verbis, com palavras místicas. Não misticismo, com palavras que conduzem a alma à intimidade com Deus. Místicis verbis, para preservarmos no seu corpo e, como seus membros, submissos a ele, que é a cabeça. Nos exorta Santo Agostinho: não abandonemos a unidade comendo o seu corpo e o seu sangue. Comungamos para formar um só corpo, para estar na igreja, para amar nosso Senhor Jesus Cristo. Papa Bento XVI, em uma das suas homilias, ele escreveu o seguinte: hoje proclamamos a conclusão da exegese feita pelo Senhor Jesus sobre o pão da vida. Recordemos que o discurso, a explicação, Jesus opera um grande milagre, não foi partilha. Uma interpretação marxista, ateia, de João capítulo 6, diz o seguinte: foi a partilha. Não, foi um milagre. Poucos pães e poucos peixes, foi um milagre, não foi partilha. Desculpe, viu? Eu acho graça. Assim falou Jesus na sinagoga de Cafarnaum, João 6, 59. Após o milagre da multiplicação dos pães, após o milagre, Jesus se auto-revelou, porque ele estava velado. A sua identidade estava escondida. E ele diz: ser o pão vivo que desceu do céu. Aqui o Evangelho nos envia para Lucas 1:2, o mistério da encarnação. E Jesus acrescenta: se alguém comer deste pão, através da fé, da oração, do sacramento, de modo muito especial da Eucaristia, viverá eternamente. A senhora quer viver para sempre? Ame Jesus. Confesse seus pecados. Ore cotidianamente. Consagre o dia do Senhor. Pratique a fé, a esperança e a caridade. Continua o Senhor Jesus. E o pão que hei de dar é a minha carne pela vida do mundo. Nem é que a fé cristã exalta a morte. A nossa teologia não é uma tanatologia, é vida. Aos judeus que discutiam, na verdade, a tradução outra diz discutiam, no Evangelho também a tradução de hoje fala, murmuravam, resmungavam. É diferente, não é?
murmuravam, resmungavam entre si. João 6,52, como pode ele dar a comer a sua carne? Não perguntaram a Jesus, cochichavam, murmuravam, resmungavam entre si. Mas o Senhor Jesus reafirma: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes meu sangue, não tereis a vida em vós. 6,65. Não é simbolismo, como querem alguns cristãos. É verdade. Porque se fosse simplesmente uma página simbólica, o Senhor Jesus não teria dito palavras tão sublimes na última ceia. Tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e beber, isto é o meu sangue. O problema hoje está nos discípulos, em nós também, em mim. Os discípulos, então, resistem escandalizados à declaração do Senhor Jesus. Resistem, uma resistência. Aqui vem uma pergunta: quais são as nossas resistências durante a celebração de Eucaristia? Às vezes zoada, às vezes conversa, sobretudo quando se proclama o Evangelho e quando se explica. Então, peço às pessoas que tenham cuidado, porque isso manifesta uma resistência interior. E eu também pergunto, quais são as minhas resistências? Os discípulos resistem escandalizados à declaração do Senhor Jesus. Duras são estas palavras, quem pode escutá-las? João 6,60. Hoje diz o seguinte: nada, isso é coisa antiga, o Evangelho precisa ser reinterpretado segundo os critérios da atualidade e da pós-modernidade. O inferno está cheio dessas interpretações. Eu gostaria que os crianças não corressem na igreja, por favor. A partir de então, diz o Evangelho, João 6,66, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não davam mais com ele. Muitas pessoas deixam a fé por conta do ensinamento da Igreja Católica. Aquilo que o padre Wilson prega é coisa muito dura, que nada, eu vou para a igreja, que eu posso ouvir coisas lindas, vou chorar, vou recordar da minha tetravó, de tudo aquilo do passado. Essas coisas não. Santo Agostinho, o nosso mestre, cuja festa celebraremos na quarta-feira, faz o seguinte comentário: muitos se aproximaram de Jesus e se chocaram. Muitos se aproximam de Jesus e se chocam, porque não captaram a essência da sua palavra. Talvez lhes faltou uma abertura à graça de Deus. O Pai nos atrai para Jesus. Não ruminaram a palavra ao ouvi-la, meditar a palavra para ele. Pensemos que uma zoada, abrir garrafa, conversar, isso tira o outro da concentração, da meditação da palavra de Deus. Não ruminaram ao ouvi-la, por isso eles consideravam como se Jesus se dispusesse a cortar a carne da qual estava revestido o Verbo para repartir entre os que criam nele. Santo Agostinho afirma: o mistério da graça, Jesus, o mistério da graça, para nós o mistério de uma pessoa é Jesus, não está sujeito à corrupção. Pensemos que comemos a Eucaristia e Jesus permanece inteiro. Se os discípulos de Jesus consideraram insuportável essa linguagem, o que dizer dos inimigos? Continua Santo Agostinho. Contudo, os segredos de Deus
devem granjear a atenção dos homens, não a sua inimizade. Estamos aqui porque queremos ser amigos de Deus, não inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos se tornam inimigos de Jesus. Dura são estas palavras. Quem pode escutá-las? Os discípulos não perceberam que aquelas palavras encerravam um grande mistério. Pensemos que a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho, por mais que saibamos de cor, por mais que guardemos na mente e no coração, guardam um grande mistério. Jesus sabia que Apode, Semitípso que murmuravam. Conhecia aqueles que dentre os discípulos murmuravam. Murmuravam entre si. Aqui está o pecado da murmuração. O murmurador é um covarde, porque não vai à pessoa interessada para conversar, mas cochicha, resmunga por trás. Murmuravam entre si, para que o Senhor Jesus não os ouvisse. Também eu faço murmuro de vez em quando, pecado da murmuração, é um ato de covardia. Mas o Senhor bem conhece a nossa interioridade. O Senhor conhece a nossa interioridade e escuta. João 6,61. Por causa disso, Jesus é onisciente, onipotente. Disse-lhe Jesus: isto vos escandaliza? Escandalizar aqui no sentido teologal. A pessoa rejeita o Evangelho. Isso é um escândalo. A pessoa passa a não acreditar no Evangelho. É uma queda. Escândalo quer dizer queda espiritual. Mas, qual é o motivo do escândalo? João 6,65. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. A vida em vós. A nossa vida não é vida, é morte. Jesus nos comunica a vida. Eu sou a vida. E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Santo Agostinho. Se, portanto, tu, ele fala com o discípulo dele, tu entendeste essas palavras em sentido espiritual, elas serão para ti Espírito e vida. Qual é o critério da minha interpretação do Evangelho? A oração. A oração e ouvir as testemunhas fiéis da igreja. Por isso que eu cito Santo Agostinho. Prefiro não me citar, porque talvez sou discípulo, não sou mestre. Se as entendeste em sentido carnal, elas ainda assim são espírito e vida, não para ti. A palavra de Deus não deixa de ser palavra de Deus por conta da nossa opinião. O Senhor Jesus disse ainda: alguns de vós, porém, não creem. João 6,65. Santo Agostinho, fazendo um comentário do próximo versículo, ele diz o seguinte: que o Evangelho estabelece um nexo indissolúvel entre crer e compreender. E aqui ele toma a profissão de fé de Pedro. Pedro respondeu: nós cremos e conhecemos. Pedro não disse: conhecemos e cremos. A ordem do verbo é muito importante.
A via para o verdadeiro conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo é a fé. É a fé. A fé é a condição fundamental para o homem conhecer e amar a Deus. O intelecto, por meio da fé, abre-se, ilumina-se, e sem a fé, o intelecto se fecha. Santo Tomás faz a distinção entre lumen naturalis e lumen spiritualis. O que nos leva a conhecer a Deus não é a luz natural da razão, simplesmente, mas a luz espiritual. Fazendo-se inimigo de Cristo, o homem fecha a sua alma ao conhecimento do mistério de Deus. Creia e será iluminado, diz Santo Agostinho. O Evangelho, João 6,66, diz: voltaram atrás. Os discípulos voltaram atrás, abandonaram o Senhor Jesus. Santo Agostinho faz o seguinte trocadilho. Ele diz: mas porte Satanás, não porte Cristo. Voltaram para trás, não para seguir Jesus, mas para seguir a Satanás. O Senhor não abranda as suas afirmações. Aliás, dirige-se aos 12 dizendo: também vós quereis retirar-vos? João 6,67. Esta indagação não se destina somente aos ouvintes daquela época, mas diz respeito também a cada um de nós. Também vós quereis retirar-vos? Também nos nossos dias, muitos permanecem escandalizados diante do paradoxo da fé cristã. Os ensinamentos de Jesus parecem duros, parecem demasiadamente difíceis de aceitar e de pôr em prática. Muitos dizem isso. Então, a quem menospreza e abandona Cristo, a quem procura adaptar a divina palavra, digo, ao humor temporis. Não é assim que nós ouvimos? Não, na página do Gênesis, olha, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe. Não, isso aqui foi daquela época. Precisamos reinterpretar de acordo com a pós-modernidade. Humor temporis. Não podemos adaptar a palavra de Deus às modas dos tempos. As modas passam, mas Deus permanece sempre o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Que assim faz, desvirtua o sentido da palavra de Deus e também o seu valor. Também vós quereis retirar-vos? João 6,67. Pedro me responde, em nome dos apóstolos e em nosso nome, Pedro está respondendo a Jesus. A quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Somente tu tens palavra de vida eterna. E nós cremos e reconhecemos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. O Senhor disse: Vultis ire, quereis também ir? A resposta de Pedro é para nós um projeto de vida, um caminho espiritual. E nós cremos e conhecemos, Senhor Jesus, que tu és o Santo de Deus. Queridos irmãos, oremos pela nossa fé, perseveremos na fé católica, na divina Eucaristia. Que a Virgem Maria interceda por todos nós. Assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,